Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina a obrigação de ter que entregar um escaneamento em alta resolução do próprio rosto, associado ao número do CPF, ao endereço físico, toda vez que for necessário ler um artigo de jornal, assistir a um vídeo ou fazer uma compra no aplicativo. Nossa, soa terrível. Pois é um cenário de vigilância absoluta que, soa muito como ficção científica distópica, sabe? Mas que se tornou um risco real, assim, iminente na infraestrutura da nossa internet. Com certeza. Então, o nosso mergulho profundo de hoje vai debruçar sobre um pacote documental que tenta impedir exatamente isso. A gente tem em mãos a íntegra e também a vasta justificativa do projeto de lei 1504 de 2026. Que é de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, né? Apresentado agora no final de março de 2026. Exatamente. E a missão dessa nossa investigação hoje é desvendar como o Brasil está enfrentando um dos maiores dilemas tecnológicos globais do momento, que é basicamente a necessidade de provar a idade de quem acessa um ambiente digital. É para proteger crianças e adolescentes. Mas sem transformar a rede inteira numa máquina de vigilância invasiva ou discriminatória, que é o grande ponto. Exato. E o escopo desse documento, olha, impressiona muito pela ambição arquitetônica. Ah, sem dúvida. E para quem nos acompanha, é fundamental entender que não estamos lidando com uma mera portaria ou um ajustezinho cosmético naqueles termos de uso que ninguém lê, sabe? Aham. O texto propõe uma intervenção cirúrgica e simultânea em várias frentes. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, no Marco Civil da Internet e até no Código de Defesa do Consumidor. Tudo de uma vez. Caramba, é um pacote bem pesado. Muito. A meta é redefinir as fronteiras do que as plataformas globais e os provedores locais podem processar, armazenar ou sequer solicitar em relação aos dados biométricos e faciais da população. E para compreender a urgência dessa medida, a justificativa do documento nos remete ao epicentro de uma crise regulatória que começou pouco tempo antes. Que foi a entrada em vigor da Lei 15.211, né, de 2025. Exatamente, o famigerado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ou ECA Digital, como ficou conhecido. E o ECA Digital, inaugurou uma nova era de responsabilização. Ele determina que as plataformas digitais têm o dever absoluto de proteger menores contra exploração e violência online. Sim, baseado nos princípios da própria Constituição Federal. E a espinha dorsal dessa proteção toda é a obrigação legal de aferir a idade dos usuários. Ou seja, as empresas passaram a ser obrigadas a saber sem margem para dúvida quem é adulto e quem é criança do outro lado da tela. O que faz todo sentido na teoria. Faz, mas aí é que está o nó górdio dessa história. O motivo pelo qual o PL 1504 precisou ser redigido meio que às pressas. O ECA Digital exigiu a verificação, mas, silenciou completamente sobre os métodos técnicos para realizar essa tarefa. Criou-se uma obrigação sem um manual de instruções, basicamente. Exato. E o silêncio técnico de uma lei gera o que a gente chama de vácuo regulatório perigoso. Gigantes de tecnologia e até as empresas menores se viram obrigadas a implementar umas catracas de acesso sob pena de tomar multas severas. E, paralelamente a isso, tem a questão da ANPD, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sim. A ANPD publicou um cronograma informando que só vai ter capacidade de fiscalizar efetivamente essas novas soluções de aferição de idade a partir de janeiro de 2027. Olha o tamanho do buraco no calendário. E o documento que a gente está analisando destaca que a agência já monitora pelo menos 37 empresas que oferecem produtos direcionados a menores no Brasil. O resultado prático disso é que as plataformas precisam agir imediatamente para não descumprir o ECA digital, mas acabam operando numa espécie de faroeste de dados, sem regras claras de como a privacidade das pessoas deve ser mantida durante esse processo todo de verificação. A analogia que me vem à mente, lendo esse cenário, é como se um governo, de repente, aprovasse uma legislação exigindo que todos os carros novos saíssem de fábrica com airbags, argumentando que a segurança é inegociável, o que é ótimo. Certo. Tudo.
O governo simplesmente esquece de publicar as especificações de engenharia do que constitui um airbag. Nossa, o caos que isso seria. Total. Aí, diante da ameaça de multas e sem uma fiscalização imediata, as montadoras poderiam improvisar, tipo colocando balões de festa no volante ou travesseiros colados com fita e alegando conformidade com a lei. E dizendo, olha, a gente botou o airbag aqui. Pois é. O perigo de uma imposição sem diretriz é a adoção dessas soluções de fachada. Ou pior, soluções que criam novos riscos. O que o PL 1504 propõe é ser exatamente esse manual de engenharia rigoroso que faltava. Ele define a densidade do tecido, a química do gás expansor e, principalmente, o que é terminantemente proibido colocar dentro do painel do carro. Seguindo sua analogia. Perfeito. E seguindo o fio dessa análise estrutural, sem o manual de engenharia, a indústria de tecnologia acaba recorrendo instintivamente à ferramenta que já possui escalada nos seus servidores, que é o reconhecimento facial. É a saída mais fácil para eles, né? Sim, a premissa de mercado é simplesmente usar as câmeras dos dispositivos para tentar classificar a idade do rosto que está ali na frente da tela. Mas a justificativa do projeto de lei dedica uma sessão inteira só para expor os danos sistêmicos dessa escolha. E traz evidências pesadas sobre isso. Muito contundentes, mostrando que essa tecnologia carrega um viés invisível e devastador. O texto cita um estudo emblemático da Algorithmic Justice League que revela uma disparidade aterradora, para ser sincera. É aquele dado sobre a precisão, certo? Isso, quando testados, os programas de reconhecimento facial disponíveis no mercado apresentaram uma diferença de precisão de até 34,4% na identificação de mulheres negras em comparação direta com homens brancos. Mais de 34% de diferença é muita coisa. É uma oscilação grotesca. E isso gera duas frentes de falha catastrófica. Primeiro, os falsos positivos, que basicamente trancam adultos de grupos minoritários fora de serviços essenciais, porque a máquina acha que são crianças. E os falsos negativos, que permitem que crianças passem despercebidas pelas barreiras de proteção simplesmente porque a máquina não soube ler a idade no rosto delas. E aqui surge uma dúvida que eu acho fundamental sobre a mecânica dessa falha. Porque quando a gente pensa num software, a tendência natural é presumir tipo uma frieza matemática, sabe? Sim, que o computador é neutro. Exato. O algoritmo, no fim das contas, só processa dados. Ele analisa a distância em milímetros entre as pupilas, a profundidade das maçãs do rosto, a matemática da coisa. O computador não tem consciência para nutrir preconceitos, né? Não, de forma alguma. Então, como uma estrutura que é feita de uns e zeros consegue reproduzir e até amplificar racismo e sexismo de uma forma tão estatisticamente sólida? É crucial entender esse mecanismo técnico para entender a severidade dessa lei nova. Bom, a resposta reside no próprio processo de gestação da inteligência artificial. O erro muito comum é imaginar o algoritmo como um juiz imparcial que só aplica regras imutáveis. Certo. Na realidade, do aprendizado de máquina, ou o machine learning, a máquina não recebe regras fechadas. Ela recebe exemplos. Ah, entendi. Para que um software de reconhecimento facial aprenda a identificar um rosto ou estimar uma idade, os engenheiros alimentam o sistema com bases de dados contendo, assim, dezenas de milhões de fotografias, que já foram previamente rotuladas por humanos. E o viés é inoculado exatamente nessa etapa. É o velho problema do dado que entra ser o problema. Exatamente. Se a base de treinamento é composta maximamente por imagens de homens brancos e de uma faixa etária específica que frequentemente é só um reflexo da própria demografia dos desenvolvedores ali no Vale do Silício, o modelo matemático se torna um especialista formidável em ler as microexpressões desse grupo restrito. Faz todo sentido, ele fica viciado naqueles rostos. E ele traça os padrões de acurácia com base nessa superrepresentação. Aí, quando a tecnologia é lançada no mundo real e a câmera aponta para o rosto de uma mulher negra, de um indígena brasileiro ou de uma pessoa asiática, o algoritmo simplesmente não tem a biblioteca matemática de referências necessária.
Ele não sabe como processar a luz, a É, sombra. a topologia, exato. Ele não consegue manter a fidelidade. E o documento até cita a Defensoria Pública da União alertando que a taxa de erro se multiplica dezenas ou até centenas de vezes nesses cenários. Nossa, A máquina não é preconceituosa por escolha. Ela é estatisticamente incompetente em lidar com a diversidade porque foi treinada num ambiente de escassez de dados diversos. A inteligência artificial automatiza as assimetrias históricas da nossa sociedade em escala industrial. é assustador. E compreender que o erro está lá na base de treinamento revela a gravidade desse uso não regulado. As empresas poderiam muito facilmente ocultar essas taxas de falha dizendo, é para proteção das crianças. Ninguém vai questionar a produção infantil, né? É o escudo perfeito. É por isso que as medidas estipuladas nesse PL chamam tanta atenção. Pela agressividade até. O texto não se contenta com promessas de, vamos melhorar a diversidade no futuro. Não tem regras imediatas. Ele impõe uma regra de transição imediata que proíbe terminantemente a atuação de qualquer provedor cuja discriminação estatística entre grupos ultrapasse 10 pontos percentuais. Um limite bem rígido. Além de fixar uma exigência de precisão global mínima de 90% e força as empresas a manterem um plano documentado de mitigação de vieses. Mas o mais impactante para mim é a realização obrigatória de auditorias independentes anuais. Isso muda o jogo. As métricas de erro, que hoje são segmentadas por gênero e raça, mas escondidas, não vão poder mais ser segredos industriais protegidos a 7 chaves. Terão que ser publicadas em linguagem acessível para a população. A arquitetura da lei pega a caixa preta corporativa e coloca sobre a luz, sob escrutínio da sociedade e da ANPD. E o desenho dessas obrigações cria tipo uma parede de vidro em torno dos algoritmos. Mas o problema não se esgota só em corrigir o viés do reconhecimento facial, viu? Tem mais camada nisso? Tem uma camada bem mais profunda que é relacionada à privacidade extrativa. O legislador percebeu que mesmo que uma empresa consiga construir uma inteligência artificial perfeitamente igualitária na leitura de rostos, o simples ato de coletar as faces da população para ferir a idade já gera um banco de dados biométrico de valor incalculável. Um pote de ouro para eles. Sim. A justificativa traz alertas apontando para o risco de um mercado secundário absurdo. O objetivo de barrar menores poderia ser só um cavalo de Troia para justificar capturar a biometria em massa, abrindo caminho para redes de publicidade hiperpersonalizada ou até treinar novas inteligências artificiais comportamentais sem o consentimento da pessoa. Sem o consentimento real, é verdade. Então, para blindar o sistema contra essa ameaça, o projeto ataca a raiz do problema, o armazenamento. É a proibição do acúmulo. Porque, lendo atentamente o texto, dá para ver que o armazenamento centralizado de dados biométricos sensíveis, e aí a gente está falando de padrões faciais comparáveis, escaneamento de íris, impressões digitais, tudo isso é categoricamente proibido, como regra geral, se a finalidade for só aferição de idade. A excepcionalidade tem que ser extrema. Se uma plataforma quiser muito argumentar que a única via possível para o serviço dela é a biometria, ela precisa de uma autorização técnica prévia da ANPD. E mesmo com o sinal verde, a lei determina que é proibido montar aqueles bancos de dados centralizados gigantes, limitando qualquer retenção ao prazo máximo, assim, inflexível, de 180 dias. Eles perdem o direito de formar seus repositórios permanentes, né? E diante desse fechamento de portas para a coleta massiva, o documento sugere o que ele chama de soluções preferenciais preservadoras de privacidade. E o mecanismo técnico que o PL promove para substituir o envio da bendita foto merece uma análise cuidadosa. A tal da prova de conhecimento zero, né? Isso. Para quem está nos ouvindo ilustrar a mudança, o modelo atual operado pela maioria é como se fosse um leão de chácara rudimentar na entrada de uma boate. O indivíduo apresenta o documento para provar que é maior de idade, mas o leão de chácara confisca o documento temporariamente, faz uma cópia colorida do RG, tira uma foto em close do seu rosto, anota o endereço e guarda o pacote completo no arquivo nos fundos do estabelecimento para sempre. É muito invasivo. É bizarro. O que o projeto propõe fomentando a prova de conhecimento zero, o Zero Knowledge Proof do inglês, altera radicalmente essa interação. Sob essa nova tecnologia, quando a pessoa chega à porta do ambiente digital, o sistema apresenta só um desafio matemático que um dispositivo pessoal autenticado resolve e aí o servidor da plataforma acende uma luz verde atestando maior de 18. Sem saber mais nada. A plataforma jamais processa o nome, jamais enxerga a foto,
desconhece o endereço e não guarda cópia de documento nenhum. Ela obtém a comprovação irrefutável do fato sem acesso ao dado que origina o fato. É brilhante. A engenharia por trás disso é uma das aplicações mais elegantes da criptografia moderna. O conceito fundamental é que é possível demonstrar matematicamente que uma afirmação é verdadeira sem vazar absolutamente nenhuma informação extra. E num sistema tradicional, tipo, para provar que a idade é superior a 18, você tem que mandar a data de nascimento completa para um servidor remoto. Exato. Aí o servidor faz a continha, subtrai do ano atual e vê se o acesso é permitido. Mas nesse processo ele capturou e gravou a sua data de nascimento exata. O que já é um risco. Sim. E com a adoção das provas criptográficas aliadas ao conceito de credenciais verificáveis que o projeto exige, o fluxo fica totalmente descentralizado. Como funciona essa credencial? Uma entidade confiável e certificada, tipo um órgão governamental, emite um atestado digital selado com criptografia direto para a carteira virtual no celular da pessoa. Aí, quando um site exige a comprovação de idade, o celular executa uma operação matemática localmente e gera uma prova baseada naquele atestado e manda para o site. E o site só verifica a assinatura? Isso. A matemática atesta que a carteira que gerou a prova possui um documento válido indicando maioridade. Mas o algoritmo do site é completamente incapaz de decifrar o interior daquele selo, para ler a data de nascimento ou o nome. É um ecossistema de confiança cega. Total. A interoperabilidade é a chave aí. A pessoa valida a identidade uma única vez com um provedor central e usa a prova matemática para transitar em centenas de sites, sem espalhar fragmentos da própria identidade pela internet toda. Olha, a sofisticação dessa prova de conhecimento zero soa como o auge da segurança da informação em países com infraestrutura de ponta, né? Tem esse detalhe. Pois é. Quando a gente tenta transpor esse ideal criptográfico para o solo brasileiro, a gente esbarra imediatamente na nossa realidade continental e na desigualdade estrutural. O buraco é mais embaixo. A exclusão digital no Brasil não é um mero detalhe estatístico. É a realidade de dezenas de milhões de cidadãos. Uma parcela gigantesca da população não tem acesso a smartphones de última geração que são equipados com esses enclaves seguros de processamento em hardware para gerenciar carteiras digitais criptográficas. Além das populações idosas com baixo letramento digital. Comunidades rurais, pessoas que dependem de equipamentos muito velhos ou que dividem um único celular com a família inteira. Se a lei pavimentar uma via expressa de alta tecnologia e bloquear a biometria convencional, cria-se o risco de erguer um muro invisível de exclusão. E a lei que protege a criança não pode se tornar a ferramenta que bane o cidadão de baixa renda da vida digital. Mas olha que interessante, o legislador estruturou o projeto com notável consciência desse abismo socioeconômico. Se você lê o artigo 10º, a lei veda expressamente que qualquer solução puramente digital atue como a porta de entrada exclusiva para os serviços. Ah, então tem que ter alternativa. A obrigação de oferecer alternativas acessíveis é inegociável. E essas rotas paralelas precisam garantir o mesmíssimo nível de proteção de privacidade, sem exigir que o indivíduo tenha o celular do ano. Mas como os provedores vão fazer isso na prática? Eles são orientados a estabelecer, por exemplo, atendimento presencial simplificado em redes de parceria física, onde um agente humano, treinado e submetido às regras da LGPD, faz a validação do documento de papel mesmo. Certo. E tem também a previsão de teleatendimento seguro, basicamente uma videoconferência onde um operador olha a documentação em tempo real e aprova o acesso na conta. E o detalhe, a gravação dessa chamada não pode ser retida, obedecendo ao princípio da minimização de dados. E tudo isso sem repassar custos para a população ou exigir grandes deslocamentos. Entendi. Mas para garantir que essas validações manuais ocorram corretamente sem criar bancos de dados ocultos, eu vi que eles introduziram um conceito engenhoso de metadados funcionais. Sim, o armazenamento fica restrito a isso. E esse conceito de metadados funcionais é fascinante, justamente porque vira de cabeça para baixo toda aquela lógica tradicional de registro digital. Totalmente. Num banco de dados comum, os logs registram quem fez o quê. Se alguém entra no sistema, o servidor anota o endereço IP, o CPF, o e-mail, a hora.
é o rastro perfeito, mas a genialidade dessa regra é que as plataformas continuam obrigadas a guardar registros das verificações por até 12 meses para auditoria, mas com uma mutilação proposital da identidade. O metadado funcional é o registro do ato, despido do ator. O log anota apenas se o processo foi aprovado ou reprovado, a data, o horário exato e o código do protocolo técnico. Mais nada. O sistema é programado ativamente para rejeitar a gravação do nome ou documento. Aí, se um auditor da NPAD precisar investigar, ele cruza milhares de registros de acesso aprovado, vê as taxas de falha, horários de pico, garante que a empresa está cumprindo a lei. Mas se esse banco de metadados vazar num ataque hacker, os criminosos não encontram nada. Vão achar só planilhas com validação aprovada, método criptográfico, horário 1432. Não tem nenhuma identidade para ser explorada ou vendida na Dark Web. É auditoria operando perfeitamente sem violar a privacidade de ninguém. Ainda assim, observando toda a musculatura regulatória desse projeto com auditoria externa anual, obrigatoriedade de interface criptográfica, exigência de equipe física e teleatendimento, surge um contraponto mercadológico inevitável. Custo de tudo isso, né? Exatamente. Estruturar operações de conhecimento zero ou manter call centers com humanos custa um capital massivo. Para gigante transnacional lá do Vale do Silício com um orçamento bilionário, isso não é nada. Mas e os provedores regionais de internet? As pequenas startups brasileiras? As empresas de médio porte no interior do país, sim. O rigor da lei poderia acabar criando um monopólio acidental das big techs, aniquilando a concorrência local simplesmente por inviabilidade técnica e financeira. É uma preocupação bem legítima, mas a arquitetura legal das disposições transitórias foi elaborada para amortecer precisamente esse impacto. A implementação não é uma guilhotina imediata para todo mundo. Então tem um prazo escalonado? Isso, o texto estabelece uma vacatio legis escalonada, dividindo as obrigações pelo porte econômico e geográfico. Para as Big Techs, provedores nacionais com poder de mercado, a exigência da certificação completa e dos métodos criptográficos começa em 365 dias, um ano. E para os pequenos? Para os provedores de pequeno e médio porte, o cronograma começa com as alternativas acessíveis em 180 dias, mas eles têm uma rede de proteção. A lei encarrega a NPD de formular guias de boas práticas e, olha que legal, pacotes de soluções de código aberto para baratear o custo de engenharia. Isso ajuda muito. E tem mais, existe a previsão de usar fundos setoriais e parcerias público-privadas para financiar a transição, para garantir que proteger a criança não signifique falir o provedor regional. Mas, claro, esse apoio não anula a punição. Se tiver negligência sistemática depois de todo esse tempo e apoio, a fiscalização vai ser implacável. E a força de uma lei, a gente sabe, reside muito na capacidade das sanções dissuadirem o mau comportamento. As punições estabelecidas são progressivas, começando com advertências e prazos para corrigir falhas estruturais, como o viés dos algoritmos. E se a omissão persistir, o bicho pega. As penalidades convergem com a própria LGPD, permitindo multas altíssimas baseadas no faturamento global das corporações, o que dói no bolso de verdade. E nos cenários extremos, tipo um vazamento de biometria ou falha dolosa, a NPD tem o poder de decretar a suspensão temporária da atividade de aferição ou bloquear as funcionalidades do serviço inteiro até resolverem o problema. É um arsenal bem potente. A convergência de todos esses mecanismos mostra a real dimensão desse momento histórico, sabe? Porque o estopim de tudo isso foi o nobre objetivo do ECA Digital de criar um escudo contra abusos. Mas as normas desse PL não são só barreiras para a infância. Elas afetam todo mundo. Exato. Ao mudar o Marco Civil e a LGPD, o documento acaba com a premissa de que entregar o seu rosto é a taxa natural de navegação na internet brasileira. A lei blinda a biometria de qualquer usuário de qualquer idade. Destitui o rosto daquela posição de moeda de troca. Exige que as plataformas tratem a privacidade como o padrão de design embutido e não como um botãozinho escondido no menu de configurações que você tem que achar para desligar. Sim. E encerrando a nossa imersão de hoje, eu acho que o conceito da prova de conhecimento zero é um paradigma tão poderoso que vai desencadear coisas muito além de só checar a idade. Com certeza. A perspectiva de uma rede fundamentada na matemática, em vez de expor a identidade das pessoas o tempo todo, é profundamente transformadora.
E o exercício mental que a gente tem que fazer é projetar isso para o futuro, a médio prazo. Para outras áreas da nossa vida digital. Pois é. Se a gente conseguir forçar os oligopólios de tecnologia a adotarem uma infraestrutura que comprova um atributo sem sugar os dados pessoais, isso abre portas incríveis. Se eu posso provar irrefutavelmente para um site que sou maior de 18, exibindo só o resultado de um desafio criptográfico, pensa nas outras coisas. Dá para aplicar em qualquer lugar. Será que num futuro próximo a gente não vai poder submeter uma comprovação de faixa de renda para um banco liberar um crédito sem ter que enviar olerites e extratos cheios de vulnerabilidades para os servidores deles? Ou até validar o enquadramento numa política de plano de saúde demonstrando requisitos sem nunca repassar os laudos médicos confidenciais, que muitas vezes são vendidos no mercado paralelo, né? Exato. O projeto que a gente analisou hoje demonstra que a preservação da privacidade e o estabelecimento da confiança não precisam ser polos opostos no embate tecnológico. E a ironia brilhante desse processo todo é que a salvação do controle de identidade na internet pode acabar nascendo, de forma definitiva, da tentativa mais do que válida de impedir que crianças se machuquem no ambiente digital. É um legado impressionante que pode surgir dessa crise regulatória inicial. Fica aí a análise e a provocação para quem nos acompanha sobre as peças que vão moldar o nosso cenário tecnológico num futuro bem imediato. Obrigada por nos acompanhar em mais essa análise. É isso aí, muito obrigado por acompanhar essa nossa extensa investigação de hoje e até a próxima exploração. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!